E falando dos ministros da Corte Suprema, o ministro Dias Toffoli, do STF, escolheu a dedo e nomeou por conta própria 4 peritos da Polícia Federal para atuarem na extração de dados do material apreendido na Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master. A escolha não passou pela direção da corporação, contrariou o protocolo habitual e pegou investigadores de surpresa. Sem consultar a cúpula da PF, Toffoli definiu os nomes de Luiz Felipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lourenço Victor Srepel del Mucci para a função. André Marcília, isso não é nada comum de que um ministro escolha quem será aquele que vai investigar o possível irmão no meio. E aí me surgiu apenas uma reflexão. Teoricamente, a Polícia Federal vai e faz busca e apreensão para investigar um fato. E o ministro Toffoli pediu para a Polícia Federal o material para arquivar as provas. É isso? Veja, isso é um absurdo completo, né? Primeiro que assim, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário julga. É simples, não é? Pô, como é que é possível não seguir isso? Então aí o Toffoli ele pega as provas, lacra e fala assim, não, eu que vou investigar, depois talvez eu mesmo vou acusar e eu mesmo vou julgar. E talvez ele próprio, a família, sejam os réus. Quer dizer, fica difícil assim, né? Ele aprendeu direitinho com o Moraes. Aliás, uma dica, talvez ele possa chamar o Moraes para ser um dos peritos. Investigador, perfeito, pronto, pode ser. Chama o Moraes. Ele está sem o que fazer mesmo, enfim, fica ali, tá sobrando tempo para o Moraes, passa o dia inteiro dando decisão, indo em festinha de aluno, enfim. Agora, ele pegou... Aí ele recuou, entre aspas, porque eu não entendi isso como recuo. Para mim isso é um desvio. Ele desviou-se da ausência da Polícia Federal, que foi tratada como um garoto de recados nesse caso, coletou as provas e dispensou-se a polícia. Uber de provas. Uber, um iFood das provas. É isso, delivery. Então, houve esse desvio, entregou para a PGR, que é parça. A gente sabe, claro. O PGR é parça, o Gonet é parceiro. É o ventríloco... de papagaio. O Cocada ali não tem muito erro, né? Tanto que a gente sabe que se o Gilmar entregou para ele a possibilidade de impeachment os ministros, é porque o Gilmar não acredita que ele vá fazer isso. Lógico. Então é um parceiro. Bom, aí entrega para a PGR, que também não tem uma função investigativa. A função da PGR é de acusar, não de investigar. E aí ele vai lá e nomeia esses 4 peritos. A gente não sabe se esses peritos vão ter que ir no gabinete do Toffoli, se vai estar na PGR, eles vão ter que ir na PGR. Como é que é isso? Quer dizer, é um negócio louco. E por que 4? E por que esses 4? E por que não 2? E por que não 20? E por que não 13? E por que a Polícia Federal não determina quem? E por que a Polícia Federal é que não determina quem? Então, claro que isso fica óbvio que o que o Toffoli está desesperadamente fazendo é tentando controlar as provas e escondê-las. Né? Ele tentou talvez até sumir com as provas quando lacrou as provas e queria que elas ficassem no buraco negro do seu gabinete sob sigilo. Mas ele aí teve que voltar atrás e vai ter que agora passar por esse perito. Agora, esses peritos, claramente, se a gente for aguardar, devem ser pessoas ali da confiança do Toffoli, e isso mostra que esse caso tem tudo para virar uma nova Lava Jato, soterrada por completo, esquecida por total. Mas a grande diferença é que na Lava Jato existiu o processo e o Toffoli anulou. Nesse, professor, o Toffoli nem vai deixar rolar. Sim, ele não pode deixar rolar. Porque nesse momento, diante do quadro que está aí, se ele deixar rolar um pouco, elementos serão apresentados para a sociedade brasileira e aí ele não vai ter como se defender. E aí ele vai sentir a pior coisa que tem em você fazer parte de um grupo em que apenas a defesa corporativa não basta mais. Porque a defesa corporativa, eles preferem entregar os dedos aos anéis, por incrível que pareça. E é o que eles vão fazer. Eles vão se fechar e vão defenestrar o Toffoli até pelas besteiras que ele fez. Mas você sabe que a minha impressão, tá? É só uma impressão. Óbvio que eu não posso cravar nada, mas a minha impressão sobre isso é que o que o Toffoli está tentando fazer
é o seguinte, vamos botar num cercadinho as provas, botar só nosso pessoal para vê-las, né? Gente de muita confiança e dar sequência. Vou dando sequência para ninguém pegar no meu pé dizendo que eu não estou fazendo nada. Quando chegar lá na frente, algum desses advogados que nós sabemos vão dizer assim, opa, esse caso não devia estar com Toffoli, hein? Isso aí que tem que ir ou para o plenário ou para a primeira instância. E alguém defere o pedido, quando vai para a primeira instância, tudo nulo. Olha como o Toffoli procedeu, tudo nulo. Ou o plenário, não, aqui não foi bem conduzido. Mas tem que ter um limite, André. Ou então volta para a primeira instância e acontece exatamente o que aconteceu na Lava Jato. Tudo prescrito porque a investigação começa tudo de novo e não dá tempo de terminar. Mas é o que dizem, que no Brasil até o passado é incerto.